inalador, a gente já falou de hidratação de água, hidratação com água, né? Poderia ser com suco, mas com água in natura. A gente já falou também aqui, tá, com esse tempo horroroso que tá, o que você faz? Você deixa a janela fechada? Aberta? O ar-condicionado? Não, mas um ventilador. Mas aí se eu deixar fechado não é pior? É essa a situação do Brasil neste momento em muitos locais, sem contar doenças respiratórias e tantos males por causa do tempo seco. Bom, a gente vai conversar agora com o doutor em biologia e pesquisador da USP e da Universidade Federal do Amazonas, o Lucas Ferrante. Obrigada, hein, professor, pela gentileza da entrevista, por você estar aqui conosco, ainda mais para falar sobre um levantamento tão importante. Eu quero ouvir as suas explicações, por favor, eu e Pedro Duran, explicações sobre isso. São dados do Copernicus. Copernicus é o programa de observação da Terra da União Europeia, que indica o seguinte, que uma região da Amazônia, uma área da Amazônia, foi a região do mundo que mais emitiu gases do efeito estufa nos últimos 5 anos. Esse levantamento é justamente dele, do doutor em biologia e pesquisador da USP, Universidade Federal do Amazonas, com quem a gente conversa agora. É um pouco difícil compreender isso. Como é que pode esse nosso coração, né, verde, ser também um dos mais responsáveis por essa emissão de gases? Pode explicar para a gente, por favor, professor? Posso. Primeiro, uma correção. Essa região se tornou a maior emissora de gases causadores do efeito estufa nos últimos 5 dias, né? Com o avanço 5 dias e não 5 anos. Exatamente. Nossa, ou seja, é pior ainda. Exatamente. Exatamente. É um processo recente, né? Por conta da concentração das queimadas, né? Principalmente no eixo das rodovias 163, 364, a 230, que é a Transamazônica, e a rodovia BR-319, que liga Porto Velho até Manaus. Então, o que nós vemos nesse momento são esses incêndios criminosos na Amazônia que concentraram a maior emissão de monóxido de carbono e aerossóis, como mostra os dados do projeto Copérnicos da União Europeia. Então, esses índices são muito preocupantes porque a Amazônia está no seu limite de desmatamento tolerado, né? E nós estamos falando de um aumento de queimadas desproporcional, que o governo federal não está conseguindo controlar, né? E nesse momento, que inclusive o presidente Lula está defendendo o avanço de rodovias na Amazônia, que não tem o devido processo de licenciamento ambiental, é justamente nessas áreas que esses incêndios estão aumentando, né? E essa fumaça, ela já se espalha para Peru, Bolívia, o sul e o sudeste do Brasil, afetando todos nós. Então, é extremamente impressionante, né, essa quantidade enorme de emissões, principalmente pela área, né? Nós estamos falando da maior floresta tropical úmida do mundo, né, que tem essa seca intensificada pelas mudanças climáticas e por conta desses incêndios criminosos, ela começa a emitir essa fuligem, né, monóxido de carbono e aerossóis, dióxido de carbono, né, afetando toda a população do Brasil. E é importante afirmar que a Amazônia ela tem um papel fundamental na regulação do clima, né? Então, me estranha muito, por exemplo, a ordem de serviço do presidente Lula para avançar as obras no lote C da rodovia BR-319, que é um trecho que não tem consulta dos povos indígenas e não tem licenciamento ambiental. Então, o Ministério Público precisa intervir porque, principalmente, essas queimadas estão migrando pela rodovia BR-319. Né? Por exemplo, um estudo em conjunto que nós fizemos com o CENSIPAM, que é o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que envolve pessoas da PF, né, do Exército Brasileiro, nós demonstramos que essa área, se a rodovia BR-319 for pavimentada, não vai existir contingente suficiente no Brasil para fiscalizar as queimadas e o desmatamento. Esse é um dado extremamente importante. Nossa, e aí nós temos ainda alguns agravos na situação. O próprio governador do Amazonas, Wilson Lima, que até aqui na CNN, defendeu a rodovia como uma solução à seca. E é importante falar que a rodovia não conecta os municípios afetados pela seca, como demonstrou um estudo nosso no Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, né? Só o desmatamento no trecho do meio da rodovia aumentou em 400%, por exemplo, os casos de malária, além das queimadas, né? Então é importante falar que a rodovia tem gerado outros problemas para a Amazônia, né? Professor, além disso,
Por favor? Não, desculpa, porque tudo que o senhor nos disse aqui já é muito alarmante, assim, algo gravíssimo. E até acrescento que, assim, se a nossa entrevista fosse gravada e não ao vivo, eu teria pedido para começar de novo, só para corrigir os 2 erros, que assim, eu já comecei, obrigada por ter feito essa correção. Primeiro que eu chamei de Copernicus, desculpa existir, Copérnicos, tá? Já comecei cometendo essa deselegância. E que a gente está falando, que indicam que o sudoeste da Amazônia foi a região do mundo que mais emitiu gases de efeito estufa nos últimos 5 dias. Isso é um negócio alarmante demais. E como a gente está ao vivo, assim, eu apenas digo desculpe pelo erro, né? Porque se fosse gravado eu repetiria. Eu até vou acrescentar aqui o Pedro Duran na conversa, porque o senhor já trouxe, assim, diferentes aspectos que a gente já está preocupado. Aí o senhor nos traz, e obrigada por fazê-lo com clareza, tantos outros aspectos, né, Pedro, que também nos trazem preocupação. É isso, professor. E eu acho que quando você traz um pouco do panorama do que as obras de infraestrutura causam no meio ambiente, a gente tem aquele velho dilema que é a disputa entre progresso e proteção, né? E isso tem que nortear claramente as políticas públicas que a gente faz. A gente tem a reunião de cúpula do G20 em novembro desse ano no Rio de Janeiro, a COP30 prevista para Belém no ano que vem, e esse debate vindo com força entre os chefes de Estado. Do ponto de vista prático, em não asfaltando uma estrada ou não construindo uma obra de infraestrutura numa região como essa, qual é a solução na tua avaliação? Se você estivesse na cadeira de gestor, o que você faria? Perfeito. Isso é uma pergunta muito importante. A rodovia BR-319, ela foi inaugurada em 1976 e de forma muito natural, em 88 ela deixou de ser completamente trafegável, porque ela não tem viabilidade econômica, então naturalmente ela se degradou e ficou intrafegável até 2015, quando a presidenta Dilma Rousseff implementou um programa de manutenção. Após a implementação desse programa de manutenção, aumentou exponencialmente o desmatamento na região e a grilagem de terras. É importante falar que nós temos dados, inclusive publicados na Environment Conservation, que é editada pela Universidade de Cambridge, mostrando que o estado do Amazonas tem sido conivente tanto com a grilagem quanto em não fiscalizar as áreas que concentram o desmatamento. Então, esse é um problema grande, né, do estado do Amazonas, né? Então, recentemente, por exemplo, nós tivemos uma decisão promulgada pela juíza Mara Elisa Andrade, né, e tendo continuidade em segunda instância no TRF1, suspendendo a licença prévia da rodovia, justamente por ela não ter todos os estudos ambientais adequados, não ter um estudo de viabilidade econômica e não ter consulta dos povos indígenas. A gente está falando do trecho do meio da rodovia. É importante falar que a OAB Nacional parece que montou uma comissão para tentar destravar isso, né? O que é preocupante, porque a OAB, por exemplo, não tem uma comissão para respeitar o direito dos povos indígenas e cobrar o seu direito à consulta em relação ao mesmo trecho. São mais de 18 mil indígenas afetados que estão tendo seus direitos violados, né? E é importante falar que o relator, que é o desembargador Flávio Jardim, ele precisa manter essa decisão, né? Um dado muito importante, há menos de um mês eu publiquei um trabalho no Lancet, que é um dos maiores periódicos científicos médicos do mundo, onde nós demonstramos que esse bloco de floresta é o maior reservatório zoonótico do planeta. E se ele for aberto, nós vamos ter contato com uma quantidade enorme de patógenos, bactérias, fungos, príons. Então isso pode dar origem não só a uma nova pandemia, a uma sequência de novas pandemias globais. Então, nós estamos falando de uma região sem controle, que não existe capacidade operacional de controle do desmatamento e queimadas se a rodovia for pavimentada, como mostra o nosso estudo, e ainda nós estamos falando de abrir um dos maiores blocos de floresta, que é um dos maiores reservatórios zoonóticos do planeta. É catastrófico. E todos os estudos científicos mostram em consenso que esse bloco ele precisa permanecer reservado, porque as consequências da abertura são muito maiores, tanto econômica quanto de biodiversidade, contra a de saúde pública. Então, essa é uma área que ela precisa permanecer preservada por conta das suas consequências. Se houvesse condições de condicionantes adequadas para restringir e evitar o desmatamento, a grilagem de terras, seria o caso, que não é. Não existe capacidade contingente de fiscalização da área, tanto que a gente vê a fumaça em descontrole. A região, em 5 dias,
se tornou o epicentro das emissões globais de gases causadores do efeito estufa, que inclusive aumentam a seca da Amazônia. Então, nós estamos passando por um processo de retroalimentação, onde a floresta é degradada, aumenta a seca e isola cada vez mais a região. Ou seja, a rodovia não é solução, ela agrava o problema. Professor, olha, talvez a gente precise até de alguns dias para digerir tudo isso que o senhor nos diz, tamanha importância e clareza. Tamanha importância e clareza. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta sobre... O senhor diz que o problema de contingência e tal, ou seja, que tem pouca gente para conseguir dar conta. Seria problema, então, para a gente evitar, vamos supor, se antecipar esses problemas. A fiscalização, falta concurso? Falta gente mais habilitada? Ou o negócio é o incêndio criminoso? Ou é um incêndio que já ocorre sempre e fecha-se os olhos? Ou alguém paga para... Assim, o que o senhor focaria que seria uma medida para conseguir evitar isso? É mais gente trabalhando? Essa é uma pergunta muito importante. O desmatamento gerado de 2015 até esse ano, apenas pela licença de manutenção da rodovia, ele abriu mais de 6 vezes a extensão da rodovia de ramais ilegais. Para a gente fiscalizar essa área, demoraria mais de 4 anos. Então, é extremamente importante, nesse momento, a gente suspender, inclusive, as licenças de manutenção e restringir totalmente o tráfego nessa área. Porque essa área ela tem sido tomada pela grilagem de terras, que tem sido comandada pelo crime organizado, né? O próprio Ministério Público já se manifestou sobre isso, que existe um braço do crime organizado na área, ou seja, é extremamente preocupante, porque, principalmente na região de Humaitá ali, nós vemos quase um faroeste, né? Uma terra sem lei, onde, por exemplo, em uma expedição de campo que nós participamos em 2021, isso está até reportado pelo Washington Post, nós chegamos a encontrar um corpo de uma pessoa que tinha dado um depoimento na Polícia Federal 4 dias antes, né? Ou seja, a região não tem uma capacidade de comando e controle. Então, é extremamente importante que, nesse momento, nós suspendamos as obras e suspendamos, inclusive, a licença de manutenção, né? É importante falar que se a gente, mesmo que a gente contratasse e colocasse esses 830 fiscais do IBAMA, né, que o IBAMA acabou de abrir um concurso, não seria um contingente suficiente para fiscalizar a área, né? Além de fiscais, a gente precisa de combustível, de equipamentos para fiscalizar essas áreas, a gente precisa falar que, justamente pela política de CACs, os grileiros da área estão completamente armados, né? Recebendo, inclusive, a Polícia Federal a bala, né? Ou seja, nós precisamos impedir, primeiramente, o fluxo de migração, de colonização da região. Justamente essa oferta de terras baratas na Amazônia, nós temos um estudo na Land Policy mostrando que 1 hectare na malha fundiária da rodovia tem sido vendido a R$20 por grileiros. Ou seja, isso tem propiciado uma migração de grileiros vindo principalmente de Rondônia, né, para o sul do Amazonas. Ou seja, é uma quantidade enorme de pessoas migrando para a área, causando desmatamento e essas queimadas. E é justamente por isso que a gente precisa interromper esse fluxo, né, pela falta de contingente, né? Imagina só que são mais de 6 vezes a extensão da rodovia de ramais ilegais. Se nós não estamos dando conta da própria rodovia, imagina se a gente permanecer aberta a quantidade de ramais ilegais, né? Olha, informações importantíssimas trazidas aqui pelo nosso entrevistado, doutor em biologia, pesquisador da USP e também da Universidade Federal do Amazonas, Lucas Ferrante. Lucas, muito obrigada pela entrevista, viu, por ter estado ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço e eu fico à disposição para voltar outras vezes, debater e tirar qualquer dúvida sobre o tema. Obrigado.